Aurora boreal. Beleza ou violência cósmica? Você já olhou para o céu e se perguntou se aquilo que parecia pura magia, pura poesia, na verdade escondia uma verdade terrivelmente violenta? Imagine-se em uma noite gelada, em uma região próxima ao Círculo Polar Ártico. O vento corta a pele, o silêncio é quase absoluto. E, de repente, cortinas de luz começam a dançar no céu. Tons de verde, vermelho, azul e violeta serpenteiam acima de sua cabeça, como se o universo tivesse se transformado em um palco. A primeira reação é de deslumbramento, mas também de inquietação. Afinal, o que é isso? Uma bênção divina? Um presságio de catástrofe? Ou algo ainda mais assustador? A aurora boreal sempre foi vista pela humanidade como um fenômeno de beleza indescritível. Mas a verdade, revelada apenas nos últimos séculos, é que sua origem não tem nada de pacífica. Por trás dessas cores suaves, há explosões gigantescas no Sol, tempestades de partículas viajando pelo espaço a velocidades inimagináveis, choques violentos contra o escudo magnético da Terra e reações químicas que transformam o céu em espetáculo. Em outras palavras, o que parece um balé cósmico é, na realidade, o reflexo de uma batalha invisível, uma batalha entre a vida e a destruição. E não pense que isso é apenas poesia. Os povos antigos, que não tinham ciência para explicar o que viam, criaram mitos e lendas para dar sentido a essas luzes. Para os vikings, eram as armaduras dos guerreiros que brilhavam no céu, refletindo a luz das batalhas divinas. Para os inuites do Ártico, eram os espíritos dos mortos brincando, comunicando-se com os vivos. Já em outras culturas, essas luzes eram temidas como sinais de catástrofe, guerras iminentes ou a fúria dos deuses. A aurora não era apenas bela, ela era também assustadora. Mas então surge a grande questão. Se hoje sabemos que a aurora é causada por tempestades solares, o que isso realmente significa para nós? Porque aqui está o detalhe que poucos conhecem. Essas mesmas forças que pintam o céu podem, em questão de horas, apagar a nossa tecnologia, derrubar satélites, destruir redes elétricas e mergulhar cidades inteiras na escuridão. Um espetáculo que parece inofensivo é, ao mesmo tempo, uma lembrança de que vivemos à mercê do Sol. Uma estrela que pode decidir, com uma simples explosão, mudar a história da civilização humana. Agora, pare e pense. O que é mais assustador? O fato de que nossos ancestrais acreditavam que a aurora eram espíritos ou deuses, ou a realidade nua e crua de que essas luzes são faíscas de uma tempestade cósmica que pode de fato destruir o nosso mundo moderno? E é exatamente por isso que a aurora boreal se tornou um mistério tão fascinante. Ela é uma ponte entre ciência e mito, entre passado e presente, entre a beleza e o perigo. Nos próximos minutos, vamos mergulhar em 6 revelações surpreendentes sobre esse fenômeno, desde os primeiros registros históricos até os segredos da física moderna, passando pelo medo dos povos antigos, as tentativas frustradas de cientistas do passado e até os riscos que ainda enfrentamos no presente. O que você vai ouvir aqui não é apenas ciência fria, é também história, filosofia e um lembrete da fragilidade da nossa existência. Porque, no fim das contas, a aurora não é apenas um espetáculo natural. Ela é um aviso, um lembrete de que a beleza pode esconder a violência, que o silêncio do céu noturno pode estar mascarando a fúria do sol. Então prepare-se. O que parece apenas uma dança de luzes vai revelar sua verdadeira face. Uma face surpreendente, perigosa e cósmica. Tópico 1. O primeiro olhar. O medo dos antigos. Imagine a cena. Séculos atrás, muito antes da ciência moderna, povos inteiros viviam sob céus que de tempos em tempos eram tomados por cortinas de luz dançando em silêncio. Não havia telescópios, não havia física, não havia explicação. O desconhecido era interpretado como divino, ou pior, como um aviso de algo terrível prestes a acontecer. A aurora, para os antigos, não era poesia, era mistério e medo. Entre os povos nórdicos, por exemplo, a aurora boreal estava diretamente ligada ao imaginário guerreiro. Para eles, aquelas faíscas celestes
eram reflexos das espadas e armaduras dos guerreiros vikings, os famosos Einherjar, que lutavam no Valhalla, o Salão dos Deuses. Cada luz que cruzava o céu era vista como o rastro da batalha eterna entre forças cósmicas. O brilho verde e vermelho não era apenas luz, era sangue, era ferro, era guerra. Mais ao norte, entre os Inuites, que viviam na vastidão congelada do Ártico, as auroras tinham uma conotação espiritual. Eles acreditavam que aquelas luzes eram os espíritos dos mortos brincando no céu, talvez até tentando se comunicar com os vivos. Algumas tribos acreditavam que se você assobiasse para as auroras, elas desceriam até a terra e levariam a sua alma consigo. Essa crença criou tanto fascínio quanto temor, porque as luzes eram vistas como portais entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Já no Oriente, registros antigos da China descrevem a aurora como dragões flamejantes cruzando o céu. Para uma civilização tão profundamente ligada a símbolos e presságios, ver o céu iluminado por serpentes de fogo era sinal de que forças sobrenaturais estavam em movimento. Muitas vezes, esses fenômenos eram interpretados como presságios de grandes mudanças políticas ou desastres naturais. Na Roma antiga, quando auroras vermelhas apareciam, eram interpretadas como rios de sangue correndo pelos céus. Para soldados e imperadores, isso não podia ser ignorado. Era um aviso dos deuses sobre guerras iminentes ou derrotas devastadoras. E não é coincidência que, em épocas de grandes batalhas, muitos registros mencionam luzes estranhas nos céus. Até mesmo no Japão feudal, a aurora foi associada ao nascimento de grandes líderes ou a eventos sobrenaturais ligados à guerra. A cultura japonesa, repleta de mitos, via no brilho noturno um sinal de que o destino estava prestes a mudar. E é importante entender algo. Para todos esses povos, o céu era um livro aberto onde os deuses escreviam mensagens. Cada cor, cada movimento de luz era interpretado como uma palavra sagrada, como um aviso. A ciência ainda não existia para dar uma explicação natural. Então, a única saída era atribuir às auroras um significado maior, divino, espiritual e, muitas vezes, assustador. Mas aqui está o detalhe curioso. Mesmo sem compreender a física do fenômeno, esses povos estavam certos em uma coisa. As auroras realmente estão ligadas a forças cósmicas imensas, vindas de muito além da Terra. O que eles interpretavam como dragões, espíritos ou deuses, nós hoje sabemos que são partículas carregadas, viajando milhões de quilômetros desde explosões no Sol, chocando-se contra nossa atmosfera. Ou seja, mesmo nos mitos, havia um fragmento de verdade escondido. Esse medo ancestral nos mostra algo profundo. O ser humano sempre buscou entender o que vê no céu. Sempre projetou no desconhecido seus medos, suas esperanças e seus mitos. E, de certa forma, continua assim até hoje. Porque mesmo com a ciência, a aurora ainda provoca em nós uma sensação difícil de explicar. Um misto de beleza, reverência e, no fundo, um certo temor. Tópico 2. O enigma. Científico. Primeiras investigações. Com o avanço da ciência e a curiosidade humana cada vez mais insaciável, as auroras começaram a sair do campo do mito e entrar no campo da observação. Ainda assim, mesmo os maiores gênios da humanidade ficaram perplexos diante desse espetáculo. Afinal, como explicar cortinas de luz que surgem do nada, dançam no céu e desaparecem sem deixar vestígios? Foi no século XVII que um dos nomes mais célebres da história, Galileu Galilei, observou as auroras e decidiu batizá-las. Ele chamou o fenômeno de aurora borealis, em homenagem à deusa romana do amanhecer, Aurora, e a Bóreas, o vento do norte. Mas aqui está o detalhe. Galileu acreditava que o fenômeno era resultado da reflexão da luz solar em vapores da atmosfera terrestre. Ou seja, mesmo com sua mente brilhante, ele ainda estava longe da verdadeira explicação. Poucos anos depois, outro gênio tentou decifrar o mistério. Edmund Halley, famoso por identificar o cometa que leva seu nome, sugeriu que a aurora tinha relação com forças invisíveis ao redor da Terra. Halley
acreditava que existiam correntes magnéticas que interagiam com a atmosfera, produzindo as luzes. E embora não tivesse todos os detalhes corretos, ele se aproximou mais da verdade do que Galileu. No século XVIII, com o iluminismo em pleno vigor, os relatos sobre auroras começaram a se multiplicar. Exploradores que viajavam ao norte do planeta descreviam o fenômeno em diários e cartas, tentando decifrar o enigma. Algumas descrições falavam de rios de fogo correndo no céu, outras de espadas flamejantes que se cruzam em silêncio. A beleza das palavras mostrava não só o deslumbramento, mas também a frustração diante da falta de respostas. Já no século XIX, o desenvolvimento da eletricidade e do estudo do magnetismo abriu novas portas. Cientistas como Christian Birkeland, da Noruega, se dedicaram a estudar de forma sistemática a relação entre as auroras e o magnetismo terrestre. Birkeland chegou a construir experimentos em laboratório, criando esferas metálicas que simulavam o campo magnético da Terra e expondo-as a feixes de partículas. O resultado? Ele conseguiu reproduzir imagens que lembravam as auroras, provando que a explicação estava ligada não apenas à atmosfera, mas também à interação com forças cósmicas. Mas, mesmo com avanços tão significativos, o mistério não estava completamente resolvido. Para muitos estudiosos da época, a aurora ainda parecia algo sobrenatural. Afinal, como aceitar que um fenômeno tão majestoso fosse apenas o resultado de partículas invisíveis viajando pelo espaço? O desconhecido era tão vasto que a linha entre ciência e mito continuava tênue. E há um detalhe importante: até mesmo grandes cientistas se enganaram. Alguns acreditavam que a aurora tinha origem em reflexos do gelo do Ártico. Outros achavam que era causada por incêndios gigantescos em regiões distantes. Essas teorias, embora erradas, mostram como a humanidade estava determinada a encontrar respostas, mesmo que elas não fizessem sentido algum. Foi apenas no século XX, com satélites e observações espaciais, que a aurora começou a ser explicada em sua totalidade. Mas antes disso, ela já havia inspirado séculos de debates, hipóteses e erros fascinantes. Essa longa caminhada do mito à ciência nos revela algo essencial. A aurora não é apenas um fenômeno natural, é também um espelho da curiosidade humana. Cada teoria equivocada, cada hipótese ousada, cada olhar para o céu mostrava o quanto o homem estava disposto a decifrar o universo. E talvez seja exatamente isso que torna a aurora tão especial. Ela não apenas ilumina o céu, mas também ilumina a nossa busca por conhecimento. Tópico 3. O verdadeiro inimigo. O Sol e suas tempestades. Quando olhamos para a aurora, vemos apenas luzes suaves, coloridas e quase silenciosas. Mas a origem desse espetáculo está em um dos ambientes mais violentos que existem, a superfície do Sol. O que parece paz e beleza aqui na Terra é, na verdade, o eco de explosões colossais que ocorrem a milhões de quilômetros de distância. O Sol não é apenas uma esfera brilhante que aquece o planeta. Ele é uma estrela ativa, em constante ebulição. Sua superfície é marcada por erupções gigantescas de plasma, chamadas flares solares, e por ejeções de massa coronal, explosões que lançam bilhões de toneladas de partículas carregadas no espaço. Essas partículas viajam a velocidades impressionantes, podendo chegar a mais de 1,5 milhão de quilômetros por hora. Agora imagine esse enxame de partículas viajando pelo espaço como uma tempestade invisível. A maior parte delas se dispersa pelo vácuo, mas quando a Terra está na linha de impacto, o resultado é inevitável. Nosso planeta se torna alvo de uma verdadeira chuva cósmica. É nesse momento que entra em cena a nossa defesa natural, o campo magnético terrestre, também conhecido como magnetosfera. O campo magnético funciona como um escudo invisível, desviando a maior parte dessas partículas mortais. Mas ele não é perfeito. Em regiões próximas aos polos, o escudo é mais frágil, permitindo que parte dessa radiação penetre na atmosfera. Quando isso acontece, ocorre a colisão. Partículas solares interagem com os átomos de oxigênio e nitrogênio da nossa atmosfera, liberando energia em forma de luz.
É assim que nascem as cortinas da aurora. O detalhe fascinante, e ao mesmo tempo assustador, é que esse processo não é pacífico. Cada ponto luminoso que vemos no céu é resultado de uma batalha invisível. É a luta entre as partículas solares tentando invadir nosso planeta e a magnetosfera tentando nos proteger. O que aos nossos olhos parece um espetáculo artístico é, na realidade, a tradução visual de uma guerra cósmica. Mas há algo ainda mais perturbador. Nem sempre o campo magnético consegue conter toda a violência do Sol. Quando uma tempestade solar é forte demais, ela pode não só gerar auroras impressionantes, como também provocar danos sérios aqui na Terra. Redes de energia podem falhar, satélites podem ser destruídos, sistemas de comunicação podem simplesmente colapsar. Em outras palavras, a mesma força que pinta o céu pode mergulhar cidades inteiras na escuridão. O evento Carrington, em 1859, é a prova viva disso. Naquele ano, uma tempestade solar atingiu a Terra com tamanha intensidade que auroras foram vistas até no Caribe, muito além das regiões polares. Mas não foi apenas um espetáculo bonito. Os sistemas de telégrafo da época entraram em pane, faíscas saíram dos equipamentos e algumas estações chegaram a pegar fogo. Agora, imagine o que aconteceria hoje em um mundo totalmente dependente de satélites, energia elétrica e internet. Essa realidade nos mostra que o Sol é, ao mesmo tempo, nosso maior aliado e nosso maior inimigo. Ele nos dá vida, calor e luz. Mas também pode, em um instante, transformar a tecnologia humana em cinzas. O que vemos como a aurora boreal é apenas a face bela de um fenômeno que esconde um potencial destrutivo gigantesco. Assim, a aurora deixa de ser apenas um espetáculo estético para se tornar um lembrete silencioso. Dependemos de um equilíbrio frágil. O Sol é um Deus generoso, mas também é um guerreiro implacável. E cada vez que uma cortina de luz se acende no céu, é como se a própria natureza nos lembrasse disso. Tópico 4. Cores e segredos da atmosfera. Quando observamos uma aurora, algo chama imediatamente a atenção. Suas cores. Tons de verde, vermelho, azul e violeta que parecem deslizar no céu como pinceladas de um artista cósmico. Mas por trás dessa paleta mágica, existe uma explicação científica fascinante, quase como se a própria atmosfera fosse uma tela onde o Sol pinta seus rastros de energia. A cor mais comum é o verde vibrante. Ele é produzido pelo oxigênio, que se encontra a cerca de 100 a 150 quilômetros de altitude. Quando as partículas solares colidem com esses átomos de oxigênio, eles se excitam e liberam energia na forma dessa tonalidade característica. É por isso que, na maioria das vezes, vemos cortinas verdes iluminando o céu noturno. Mas a aurora não se limita ao verde. Em altitudes ainda maiores, acima de 200 quilômetros, o mesmo oxigênio pode gerar tons avermelhados. Essas auroras vermelhas são mais raras, mas quando aparecem causam uma impressão quase sobrenatural. Historicamente, muitas culturas interpretaram o vermelho como sangue derramado nos céus. Não por acaso, em tempos de guerra, essas aparições eram vistas como presságios sombrios. Já o nitrogênio, outro elemento abundante na atmosfera, é o responsável pelas cores azuis e violetas. Quando as partículas solares interagem com ele, especialmente em altitudes mais baixas, surgem brilhos que lembram labaredas frias. Essa combinação de azuis e roxos dá à aurora um aspecto etéreo, quase fantasmagórico, como se o céu estivesse se transformando em um véu de outro mundo. É interessante perceber que cada cor não é apenas um efeito estético, é um código secreto, um testemunho silencioso da química da nossa atmosfera. O verde nos fala do oxigênio em baixas altitudes. O vermelho revela a presença do oxigênio em camadas mais elevadas. O azul e o violeta nos contam sobre o papel do nitrogênio. Cada tonalidade é uma assinatura, uma marca deixada pela colisão entre o Sol e a Terra. Mas as cores da aurora também variam de acordo com a intensidade da tempestade solar. Em eventos menores, predominam os verdes suaves. Já em tempestades intensas, como as que podem ameaçar satélites e redes elétricas,
O céu pode se transformar em uma mistura caótica de vermelhos, azuis e violetas, como se a própria atmosfera estivesse em chamas. É nesses momentos que a beleza atinge seu auge e também sua face mais ameaçadora. E aqui surge um detalhe curioso. Nem todos os olhos humanos percebem as cores da mesma forma. Pessoas diferentes podem enxergar tonalidades distintas, dependendo da sensibilidade de suas retinas. É como se a aurora fosse uma experiência única para cada espectador, um espetáculo personalizado pelo próprio universo. Ao longo da história, essas variações de cores alimentaram lendas e interpretações místicas. Povos que viam o vermelho interpretavam como guerra ou destruição. Aqueles que testemunhavam o verde acreditavam em fertilidade e prosperidade. Já os raros azuis e violetas eram muitas vezes associados ao sobrenatural, ao contato direto com os deuses ou com o mundo espiritual. Hoje, com a ciência, entendemos a química e a física por trás das cores. Mas o impacto emocional permanece. Porque, no fim, mesmo sabendo que tudo se trata de átomos excitados liberando fótons, é impossível não se sentir tocado por aquela dança de cores que parece ter sido criada para nos lembrar de nossa pequenez diante do cosmos. Cada aurora, portanto, é mais do que luz. É um diálogo silencioso entre o Sol e a Terra, escrito em cores na linguagem da atmosfera. E cada vez que olhamos para o céu e vemos essas cortinas luminosas, estamos, sem perceber, lendo uma mensagem enviada do coração do nosso Sol. Tópico 5. Auroras mortais. O lado perigoso do espetáculo. A maioria das pessoas olha para a aurora e enxerga apenas beleza. Mas a verdade é que, por trás desse espetáculo silencioso, existe uma ameaça real. Porque a aurora não é apenas luz. Ela é o sinal visível de algo muito maior, uma tempestade cósmica que pode colocar em risco toda a nossa civilização tecnológica. O exemplo mais conhecido desse perigo aconteceu em 1859, no chamado Evento Carrington. Naquele ano, uma das maiores tempestades solares já registradas atingiu a Terra. Auroras foram vistas em lugares improváveis, como o Caribe, e até regiões próximas ao Equador. Pessoas que nunca haviam sonhado em presenciar tal espetáculo viram o céu se transformar em cortinas vermelhas e verdes. Mas a maravilha rapidamente deu lugar ao caos. Os sistemas de telégrafo da época entraram em colapso. Linhas pegavam fogo, operadores recebiam choques elétricos e, em alguns casos, os aparelhos funcionavam mesmo desligados, apenas com a energia induzida pela tempestade. Foi um aviso do poder real que o Sol pode exercer sobre nós. Agora imagine isso acontecendo no mundo atual. Se uma tempestade solar da magnitude do evento Carrington atingisse a Terra hoje, os efeitos seriam devastadores. Satélites poderiam ser destruídos em órbita, prejudicando sistemas de GPS, comunicações militares e comerciais. Redes elétricas inteiras poderiam colapsar, mergulhando países inteiros em apagões que poderiam durar semanas ou até meses. Internet, telefonia, aviação, transporte marítimo, todos os pilares da nossa sociedade moderna poderiam ser comprometidos em questão de horas. E o mais assustador, não se trata de uma possibilidade remota. Os cientistas sabem que eventos como esse não só podem acontecer, como já aconteceram no passado. Em 1989, por exemplo, uma tempestade solar menos intensa que a de 1859 foi suficiente para derrubar completamente a rede elétrica de Quebec, no Canadá, deixando milhões de pessoas no escuro por horas. Se um evento daquela escala fosse ainda maior, os efeitos seriam globais. O detalhe que poucos conhecem é que as auroras, quando vistas em latitudes muito baixas, podem ser o prenúncio de um desastre. Sempre que cortinas luminosas aparecem fora das regiões polares, isso significa que a tempestade solar foi intensa demais, expandindo a zona de impacto da magnetosfera. O que, para muitos, parece um espetáculo raro e mágico, para os cientistas, é um sinal de alerta vermelho. Há também um aspecto militar e estratégico nesse tema. Durante a Guerra Fria, governos temiam que grandes tempestades solares pudessem ser confundidas com ataques nucleares,
já que interferências nos radares e comunicações poderiam gerar falsos alarmes. O Sol silenciosamente tinha o poder de acender gatilhos de destruição. Hoje, agências espaciais monitoram constantemente a atividade solar. Satélites como o SOHO e o SDO observam o Sol em busca de erupções que possam chegar até nós. Mas mesmo com toda a tecnologia, ainda não temos como impedir ou neutralizar uma tempestade solar. Tudo o que podemos fazer é prever, desligar sistemas críticos e torcer para que o impacto seja menor do que o esperado. E aqui está a ironia. A aurora, esse espetáculo que atrai milhares de turistas todos os anos ao Ártico e à Escandinávia, é também um lembrete de que estamos vulneráveis. Vivemos à mercê de uma estrela que nos dá a vida, mas que também pode, em um único ataque, nos mergulhar na escuridão tecnológica. Portanto, cada vez que uma aurora aparece, é importante lembrar. Ela não é apenas uma pintura cósmica. Ela é também o rastro visível de uma batalha invisível. Uma lembrança de que o universo não é apenas belo, mas também implacável. Tópico 6. O fascínio eterno entre ciência e espiritualidade. Mesmo depois de séculos de investigação, mesmo depois de termos satélites que monitoram o Sol em tempo real e modelos matemáticos que explicam cada cor e movimento da aurora, algo permanece intocado, o impacto emocional que ela provoca. Porque, no fundo, a aurora não é apenas ciência. Ela é também uma experiência espiritual, quase transcendental. Muitos viajantes que presenciaram a aurora descrevem a sensação como algo impossível de traduzir em palavras. É como se o céu se tornasse vivo, como se o universo respirasse diante dos nossos olhos. Alguns relatam uma sensação de pequenez, como se estivessem diante de uma força muito maior, incompreensível. Outros dizem que, ao ver as cortinas luminosas se movendo lentamente, sentiram uma paz profunda, uma conexão com algo além do humano. Esse caráter espiritual não é novo. Desde os tempos antigos, as auroras foram interpretadas como mensagens dos deuses, manifestações de espíritos ou sinais de destino. O que antes era lido como presságio continua, de certa forma, presente hoje. Ainda olhamos para o céu e sentimos que existe algo mais do que apenas partículas e fótons. É como se o fenômeno fosse um lembrete silencioso de que não temos todas as respostas. Mesmo entre os cientistas, há relatos de fascínio que ultrapassam o campo racional. Astrônomos e físicos que estudam o fenômeno há décadas confessam que, ao verem uma aurora pela primeira vez, sentiram um arrepio, como se estivessem diante de uma revelação pessoal. A ciência explica o como, mas a experiência provoca perguntas mais profundas. Por que existe beleza no universo? Por que a natureza se apresenta de forma tão grandiosa, mesmo quando poderia ser apenas funcional? A aurora, nesse sentido, se torna uma ponte entre dois mundos: o mundo da explicação racional e o mundo da sensação inexplicável. É um fenômeno que une números, átomos e campos magnéticos com poesia, silêncio e espiritualidade. Ela é ciência e mito ao mesmo tempo. Em algumas culturas modernas, a aurora continua sendo vista como um portal. Pessoas que viajam para observá-la falam em transformações pessoais, em momentos de clareza interior, como se aquela dança cósmica tivesse o poder de reorganizar pensamentos e sentimentos. Não à toa ela se tornou um destino de peregrinação moderna. Milhares de turistas viajam todos os anos para o norte da Noruega, da Finlândia, do Canadá e da Islândia, não apenas para ver luzes no céu, mas para viver uma experiência transformadora. E existe também o aspecto artístico. Pintores, escritores, músicos, todos encontraram na aurora uma fonte inesgotável de inspiração. Suas cores já foram descritas como véus de fadas, rios flamejantes, oceanos celestes e até como cortinas que separam o mundo visível do invisível. A arte, assim como a espiritualidade, enxerga na aurora algo que vai muito além da explicação científica. No fundo, talvez esse seja o maior segredo da aurora: sua capacidade de unir extremos. Ela é violenta em sua origem, mas suave em sua aparência. É destrutiva em potencial,
mas bela em sua manifestação. É ciência rigorosa, mas também poesia viva. É perigo e é milagre. E é exatamente por isso que, mesmo conhecendo cada detalhe do processo físico que gera o fenômeno, ainda permanecemos fascinados. Porque a aurora não fala apenas a nossa razão. Ela fala também a nossa alma. Aurora boreal, beleza e aviso cósmico. Chegamos ao fim dessa viagem pelo mistério da aurora boreal. E se olharmos para trás, o que descobrimos é que ela nunca foi apenas um espetáculo de luzes no céu. Desde os tempos antigos, quando era temida como presságio de guerras ou interpretada como a dança de espíritos, até as primeiras tentativas científicas de Galileu e Halley, a aurora sempre provocou fascínio e medo. Vimos que sua origem está no coração do Sol, em explosões de energia tão poderosas que poderiam destruir toda a nossa tecnologia moderna. Descobrimos que cada cor é uma assinatura química, um código deixado na atmosfera pelas partículas solares. Percebemos que, por trás de sua beleza, existe o risco real de apagões globais e colapsos tecnológicos. E, por fim, entendemos que, mesmo conhecendo sua explicação científica, a aurora ainda guarda um poder espiritual e emocional que nenhuma fórmula consegue traduzir. Ela é um lembrete silencioso de que vivemos em um equilíbrio frágil, que nossa existência depende da proteção invisível do campo magnético da Terra e que, mesmo com toda a nossa tecnologia, ainda estamos vulneráveis às forças do cosmos. A aurora, portanto, é ao mesmo tempo beleza e aviso, é poesia e violência, é ciência e mistério. E talvez seja justamente isso que a torna tão irresistível, porque ao contemplar uma aurora, não estamos apenas olhando para o céu, estamos testemunhando a dança de forças que podem tanto nos maravilhar quanto nos destruir. Estamos vendo o diálogo eterno entre a Terra e o Sol, transformado em cores diante dos nossos olhos. Agora eu te pergunto, da próxima vez que você ver uma imagem da aurora boreal, vai enxergar apenas luzes bonitas? Ou vai lembrar da batalha cósmica que está acontecendo por trás delas? Se essa jornada pelo mistério da aurora mexeu com você, não esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos ocultos e reveladores. Se inscreva para não perder os próximos episódios e, principalmente, clique no vídeo que já está aparecendo na tela para mergulhar em mais um segredo do universo que a ciência e a história escondem. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até o próximo mistério.